Meus alunos do sexto ano C, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Thaisa Santos e sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros povoadores da Terra. A origem do ser humano. A origem dos seres humanos é um tema muito fascinante. Descobrir de onde viemos, como viemos e o que somos provocou e continua provocando a curiosidade das pessoas. Sobre esse assunto, há duas explicações muito conhecidas: uma de base religiosa, chamada de criacionismo, e a outra de base científica, denominada evolucionismo. O criacionismo. O criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um criador. A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A versão cristã do criacionismo está presente no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, palavra que significa origens. O evolucionismo. O principal teórico do evolucionismo, o cientista Charles Darwin, afirmou no século XIX que todos os seres humanos são resultados de um longo processo de evolução. Ao longo do tempo, ocorreram alterações no ambiente. Assim, os indivíduos que apresentavam características favoráveis à sobrevivência nesses ambientes viviam mais tempo e, ao se reproduzirem, transmitiam essas características aos seus descendentes. Já os indivíduos que não apresentavam adaptações que ambientes morriam antes de se reproduzir. Esse processo recebe o nome de seleção natural. A seleção natural. Para você entender melhor, vamos tomar como exemplo o urso polar. Essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como a pele espessa e a pelagem branca. A espessura da pele permitiu que esses animais suportassem as mais baixas temperaturas do Ártico. Já os mamutes e as preguiças gigantes, por exemplo, não apresentavam essas características para enfrentar as mudanças que ocorriam no ambiente, como o frio intenso, por exemplo, e foram desaparecendo. Agora vamos ver o fóssil à sua esquerda de um mamute e a imagem à direita como poderia ser o animal. Agora a preguiça gigante, o fóssil da preguiça gigante. Os primeiros hominídeos. Segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, isto é, mamíferos com capacidade de agarrar objetos. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, ou seja, indivíduos com características humanas, né? Então, os hominídeos, esse é o significado, são indivíduos com características humanas. Alguns dos primeiros hominídeos são conhecidos como australopithecus. Fósseis revelam que essa espécie viveu na África entre 4 milhões e 2,5 milhões de anos atrás. Um dos mais famosos desses fósseis é o esqueleto parcial, apelidado de Lucy, que foi encontrada em 1974 na Etiópia. Estima-se que o fóssil de Lucy tenha cerca de 3 milhões de anos de idade. O esqueleto e o modelo de restauração de Lucy, né? O fóssil de Lucy, que está exposto em um museu, e como ela poderia ser. A ilustração de como ela poderia ser. Os hominídeos. Cerca de 2 milhões de anos atrás surgiram outro grupo mais semelhantes aos seres humanos, né? Esse grupo foi chamado de Homo, que pertence à espécie humana. Os hominídeos era um grupo com característica dos seres humanos, mas depois surgiram uma espécie mais semelhante ainda aos seres humanos, que foi chamado de Homo. E esse grupo ele pertence à nossa espécie humana, né? A palavra Homo ela se origina do latim e significa homo. Vejamos agora a imagem da evolução humana, né, que começa 2 milhões de anos atrás pelo Australopithecus, depois o Homo habilis, Homo erectus, o Homo
Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. O homem não evoluiu a partir do macaco, vulgarmente se diz. Na verdade, tanto o ser humano moderno como os primatas se desenvolveram a partir de um mesmo ancestral semelhante a um macaco. Os ancestrais dos seres humanos se separaram dos ancestrais dos primatas entre 8 milhões e 5 milhões de anos atrás. Depois disso, cada grupo se desenvolveu separadamente. O mais correto, portanto, é dizer que o homem e o macaco são parentes ancestrais comuns. Bom, meus amores, hoje nós ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.